Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de esfera e a gente vai falar de área e de volume, que são os conceitos, claro, mais importantes para o vestibular, né? Como calcular a área da superfície de uma esfera e como calcular o volume ou a capacidade de uma esfera. Bom, vamos começar com o volume da esfera. O volume da esfera só depende do seu raio, o que faz sentido, né? Porque a esfera só é definida pelo seu centro e pelo raio. Então, o raio é a única medida que a gente tem que se preocupar. O volume da esfera é 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3. Ou, se você preferir, 4 terços de πr ao cubo. Agora, para demonstrar isso aqui, nós temos algumas complicações, né? Se você quiser fazer a demonstração sem usar matemática avançada, quer dizer, sem usar o cálculo diferencial e integral, nós precisamos usar o princípio de Cavalieri. E aí, com o princípio de Cavalieri, nós conseguimos provar que o volume da esfera é igual ao volume da anticlépsidra. A anticlépsidra é esse sólido aqui. Você tem um cilindro equilátero e desse cilindro equilátero você retira uma ampulheta. Quer dizer, você recorta, você consegue cortar, né, nesse cilindro aqui, você abre buraco aqui. Esse buraco em forma de ampulheta. Nós chamamos essa ampulheta, são dois cones. Nós chamamos essa ampulheta de clepsidra. E aí o sólido que se forma depois que você retira esses dois cones aqui, nós chamamos de anticlepsidra. Então, o princípio de Cavalieri, com o princípio de Cavalieri, a gente consegue provar que o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. E aí você consegue fazer o volume do cilindro menos os dois cones. Se você fizer o volume desse cilindro menos o volume desses dois cones, vai dar exatamente 4πr ao cubo sobre 3. Você até pode tentar fazer. O mais complicado mesmo é aplicar o princípio de Cavalieri. E é claro que existem outras formas de você provar que o volume da esfera é esse aqui, principalmente usando o cálculo integral. É a forma mais usada, mais interessante de fazer. Bom, quando a gente fala de volume, nós temos que comentar com as unidades. Eu vou colocar o metro cúbico aqui no meio, e aí nós temos todos os prefixos aqui: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Lembre-se que quando você vai para a direita, você multiplica por 10 ao cubo, quando você vai para a esquerda, você divide por 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000. Né? Então, cada casa que você anda para a direita, você multiplica por 1000, e cada casa que você anda para a esquerda, você divide por 1000. Quando nós falamos de capacidade, normalmente estamos envolvendo líquidos. E aí nós temos a unidade litro. O litro é o decímetro cúbico, essa é a definição. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Toda vez que você for trabalhar com o litro, lembre-se que o litro é igual ao decímetro cúbico. Só que nas questões, a gente não trabalha com o decímetro cúbico normalmente, é uma unidade pouco usada, né? Normalmente a gente usa metro cúbico ou centímetro cúbico. E aí nós temos também as conversões. 1 metro cúbico são 1000 litros, isso você não pode esquecer. 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Quando você trabalha com um centímetro cúbico, automaticamente você está trabalhando com um ml, ok? Esse slide aqui é importante para você converter as unidades aqui de metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico para os litros, né? Litro e mililitro. Essa aqui é a fórmula da área da superfície da esfera. A área é igual a 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Então, repare, você pode pensar assim, que estranho, né? São 4 áreas de círculo.
porque um círculo é πr ao quadrado, e aqui são 4πr ao quadrado. Existem algumas animações no YouTube, se você pesquisar, você encontra que mostram que, não que mostram, mas que tentam te convencer que realmente, né, você consegue colocar aqui 4 círculos para poder formar a área. Mas na verdade a demonstração também vem da matemática avançada. Existe uma maneira também de te convencer que isso é verdade, também exige uma demonstração um pouco mais complicada, que a área dessa esfera aqui é igual à área do cilindro equilátero que circunscreve essa esfera. Quer dizer, imagine que você consiga encaixar perfeitamente aqui uma esfera em um cilindro. Esse cilindro aqui ele tem que ser equilátero, né? Quer dizer, o diâmetro tem que ser igual à altura. É a única maneira de você encaixar essa esfera nesse cilindro. Agora calcule a área lateral. A área lateral desse cilindro é a mesma área aqui dessa esfera. Então também é uma maneira de provar, quer dizer, é claro que você precisa provar que isso é verdade, né? Mas quando você faz esse cálculo, você verifica que também vai dar o 4πr ao quadrado. Tudo isso que eu estou falando são observações, né? Não são demonstrações. As demonstrações matemáticas devem ser feitas com rigor, né? Aqui são só observações para mostrar para você de onde as fórmulas podem vir. Quando nós falamos de área, nós temos que usar as unidades metro quadrado e aí os prefixos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Quando você vai para a direita, multiplica por 100 e quando você vai para a esquerda, divide por 100. Cada casa que você anda para a direita, multiplica por 100 e cada casa que você anda para a esquerda, divide por 100. Ok, vamos fazer um exercício então usando as fórmulas de área e de volume de esfera. Vamos lá. Determine o volume de uma esfera de 100 π centímetros quadrados de área. Quando ele fala superfície aqui, ele está se referindo à área, né? E claro que tem a unidade também de centímetros quadrados. Bom, então ele está te fornecendo a área, nós temos que atacar a fórmula da área. Vamos lá. Área da esfera. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Esse 4πr ao quadrado você conhece, você sabe quanto vale. Então, no lugar do A, eu vou trocar por 100π. 100π igual a 4πr ao quadrado. Eu posso cancelar aqui o π com o π, posso simplificar o 100 e o 4, quer dizer, o 4 vai passar dividindo, 100 dividido por 4 dá 25, e aí extraindo a raiz quadrada, o raio é igual a 5. Esse raio é o raio da esfera, ok? Agora, a gente pode calcular o volume. Sabendo o raio da esfera, a única coisa que eu preciso para calcular o volume é o raio da esfera. Então, volume, 4πr ao cubo sobre 3. Substitua o 5 lá no lugar do raio, e aí nós calculamos o volume. 4 vezes π vezes 5 ao cubo sobre 3. Eu não vou trocar o π, porque ele não pediu o volume aproximado, né? Então, vou deixar o π lá. 5 ao cubo vai ficar 125 vezes 4 dá 500 e acabou. A resposta fica 500 π sobre 3 centímetros cúbicos.